Ok. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Ivanilde Lucena, da Universidade do Estado do Pará, do Programa de Pós-Graduação em Educação, por aceitar participar conosco dessa defesa de mestrado. A professora Andréa Silva Domingues, nossa parceira, é professora visitante sênior do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, aqui do campus universitário do Tocantins, Cametá, que é professora visitante pelo Procard Amazônia. E nós vamos iniciar, nesse momento, a ata de defesa pública, a defesa pública da mestranda Tayane Cristina Dias Valente, que vai defender o trabalho o gestual e linguístico, análise interculturais acerca da comunicação familiar e escolar de um indígena surdo na aldeia Suringue do Trocará, município de Tucuruí, no Pará, de autoria da mestranda Tayane Cristine Dias Valente. Tayane, você tem de 15 a 20 minutos para iniciar a sua apresentação. De lá eu passo para a professora Ivanilde fazer a arguição, você anota tudo direitinho, em seguida nós passamos para a professora Andréa Domingues, a professora Andréa Domingues faz a arguição, você anota direitinho e depois responde às professoras naquilo que for possível. Se porventura a internet cair e uma das professoras estiver falando, a gente vai substituindo aqui, tá bom? Certo. Então, você tem a palavra, Tayane. Tá. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vamos começar a apresentação da minha pesquisa, né? Já em finalização. O tema da pesquisa é o gestual e o linguístico, análises interculturais acerca da comunicação familiar e escolar de um indígena surdo na aldeia Açurinha do Trocará, no município de Tucuruí, Pará. Foi um trabalho orientado pela professora Celeste. Esse trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa, com características de um estudo de caso. Os principais objetivos da... Pode passar, Fernanda. Obrigada. O objetivo geral do trabalho é analisar como ocorrem esses processos comunicativos entre o indígena surdo e os ouvintes da aldeia, na perspectiva de perceber como ocorre a diferenciação na utilização dos códigos e dos sinais indígenas, tanto com os sujeitos familiares quanto com os sujeitos escolares, atentando para pelas formas pelas quais ambas demarcam a constituição e a ressignificação identitária surda indígena no âmbito da aldeia do Trocará. Pode passar. Os objetivos específicos que foram postulados foi compreender, através dos processos educativos e do cotidiano, como ocorre a comunicação entre o indígena surdo e os demais ouvintes da aldeia Açurinha do Trocará, né, chamando atenção para o fato de que ele não se comunica somente com indígenas, mas com pessoas de fora da comunidade que ali trabalham, que ali fazem suas pesquisas, como foi o nosso caso. Também entender como ocorre a dinâmica da adequação dos sinais em Libras a partir dessa inter-relação com a língua oral, tanto a língua oral açurini quanto a língua portuguesa, que são utilizadas pelo povo açurini. E identificar como ocorre a reafirmação cultural desse indígena, como ocorre essa constituição identitária dele, uma vez que ele é indígena, mas que ele também é surdo, e como ocorre essa constituição a partir dessa especificidade linguística e cultural que ele está imerso. Pode passar, Fernanda. Eu trago aqui, ficou um pouco pequeno, né, um slide para mostrar um pouco como ficou a estrutura do trabalho. É um trabalho que está composto de 3 capítulos. Foi uma pesquisa que, infelizmente,
a gente não pôde seguir adiante conforme havia sido previsto, né? Por conta da pandemia, por conta de tudo que aconteceu, né? Mas foi dentro do que nos foi permitido, ela foi organizada dessa forma. 3 capítulos, além das considerações finais e a questão da introdução. Nesses 3 capítulos, um é voltado para um estudo de caso realizado para compreender melhor como se dá essa questão da questão surda em ambientes indígenas, e os outros 2 são voltados especificamente para a pesquisa, para os achados da pesquisa de campo. Pode passar. Conforme já foi citado, né, a pesquisa foi realizada na aldeia Suruni do Trocará. É uma aldeia que fica próximo à cidade de Tucuruí. É uma cidade que está uma aldeia que está muito próxima do contato da cidade, então há uma relação muito forte com a cidade, aquilo que a professora Andréia me fez refletir muito, né, a questão do hibridismo cultural de Canclini, né, por causa dessa aproximação que há entre a comunidade e a cidade de Tucuruí, por conta dessa incorporação dos atributos culturais vindo de fora, que são agregados na comunidade, mas que de nenhuma maneira implica dizer que essa incorporação ou esses aspectos culturais fazem com que os açurinis deixem suas formas de ser, os seus modos de ser indígena. Pelo contrário, eles são adequados, incorporado à sua prática cotidiana como uma forma de resistência, como uma forma de conviver com aquilo que vem de fora, mas ressignificando a partir do seu contexto indígena. Pode passar. No próximo slide, a gente vê aqui a imagem daquele que foi o meu sujeito participante de uma forma mais ativa na pesquisa. Conforme um levantamento que eu realizei no interior da aldeia, foi perceptível que só existia um indígena surdo naquela comunidade, chamando a atenção, né, que na comunidade existem cerca de 700, entre 700 e 750 indígenas morando lá, e somente um deles apresenta a característica da surdez. A pesquisa, né, que eu trago aqui, os dados da pesquisa, eles foram construídos em 2019. Na ocasião, ele estava com 24 anos. Ele estava matriculado numa turma de 6º ano do ensino fundamental. Sobre a questão da surdez, né, dessa característica surda, não foi possível ter contato com o laudo dele, com o laudo que diz qual é o grau, qual é o tipo de surdez, né? A gente trabalhou a partir das informações que foram dadas pela família e pela escola, onde dizem que houve um relato de uma possível mordida de rato que teria causado uma infecção, e que depois disso ele havia parado de falar, isso ainda na parte da primeira infância, quando ele estava com cerca de 1 ano, mais ou menos. Também foi percebido, durante a pesquisa de campo, que esse rapaz, esse sujeito, né, o vira-viva, a Surini, ele possui maneiras próprias de se comunicar, maneiras estas que foram criadas a partir da necessidade comunicativa que ele presenciava na aldeia, né? Como eu já falei, além dele ser o único integrante familiar surdo, ele é o único em toda uma comunidade. Ele subsiste numa comunidade que é totalitariamente constituída por ouvintes. Então, desde muito cedo, ele foi exposto a esse contato com ouvintes. E isso fez com que ele criasse formas próprias de se comunicar, né? Santana 2009 fala sobre esse processo que há, onde existe somente um surdo numa família de ouvintes, em que a criança, desde cedo, ela busca a criação de gestos, a criação de mímicas, de apontamentos, como uma forma de fazer parte, de fazer parte da família, de se comunicar, de participar, de interagir. Então, ele tem uma forma própria de se comunicar, que é muito forte
a questão da língua Assurini no processo de criação desses sinais. E também, né, essa questão da inter-relação que ele estabelece com os ouvintes. Ele nunca teve contato com nenhum outro surdo, então tudo e todas as formas de relação que ele estabelece são com os ouvintes. Por outro lado, a gente percebe que dentro da aldeia ele possui uma autonomia étnica muito forte, ou seja, ele participa ativamente das comemorações, das festividades, de todo o aparato que envolve a cultura do povo assurini, ele participa ativamente. Então, essas foram algumas das reflexões que eu consegui analisar no interior da pesquisa. Mas, assim, para não trazer somente a minha fala sobre o sujeito, no próximo slide, eu tenho uma imagem de um desenho que eu ainda não tinha incorporado ao trabalho, que eu coloquei após a qualificação, né? Que foi um trabalho um desenho que ele fez para mim. Em dos nossos contatos, em um dos nossos momentos de pesquisa, foi pedido para que ele fizesse um desenho e ele ficou livre para fazer esse desenho, né? Mas desde o início ele foi informado de que o trabalho seria sobre essa questão da comunicação dele enquanto surdo. No entanto, a gente percebe no desenho que o desenho dele reflete muito sobre a questão dele ser indígena, né? Onde a gente percebe que ser indígena para ele está para além do fato dele ser surdo. A gente percebe que a questão da surdez dele aqui, até mesmo para ele, ela é silenciada, onde para ele se vê, ele se narra principalmente como indígena, como pertencente a uma etnia, como pertencente a um grupo, onde a gente percebe no desenho dele a questão das manifestações culturais, da caça com arco e flecha, a própria a gente vê a dicotomia da questão da moradia, que é aquilo que eu falei também no início do trabalho, né? Essa questão da casa, das formas de morar a Surini, né, que tem no trabalho. E a gente percebe que a narrativa do trabalho dele, do desenho dele, é muito, muito forte essa questão da parte indígena, né, da parte étnica dele. A gente não vê ele narrar se ele se vê como surdo, né? Fato esse que se deve justamente pela condição dele de não ter tido contato com outro surdo, por não ter tido contato com alguém de fora. Pode passar. Bom, como eu havia falado no início sobre a estrutura do meu trabalho, eu tenho aqui no primeiro capítulo uma análise que eu faço a partir de um estudo de caso, estado de caso, aliás, desculpa, estado de conhecimento sobre essa questão indígena surda. Esse trabalho, esse capítulo, ele foi composto a partir de uma pesquisa, de um levantamento de dados no banco da CAPES, buscando por trabalhos que falassem sobre essa questão da surdez em comparativo com a questão indígena. Essa pesquisa ela trouxe 14 trabalhos de dissertações e tese. Esses trabalhos foram analisados, eles foram catalogados, e no final eu compreendi a seguinte categoria. A categoria Comunicação e Língua de Sinais de Indígenas Surdos, a categoria Constituição do Ser Indígena, do Ser Surdo Indígena, a categoria Educação Escolar e Inclusão de Indígenas Surdos. Para fazer esse levantamento, né, eu busquei fundamento em Flink e em Ferreira 2002, né, onde Ferreira 2002 fala que esse levantamento em trabalhos já realizados, ele nos ajuda a catalogar os trabalhos, mas que ele também nos mostra aquilo que já foi feito e aquilo que ainda não foi feito, para que a realização de uma pesquisa ela traga aquele quê de ineditismo. Uma vez que eu vendo aquilo que já foi feito, tendo contato com aquilo que eu ainda posso pesquisar, eu traga algo de novo para a pesquisa. E também, assim, acho que na qualificação eu não consegui
ser bastante clara, né? De modo que depois eu analisando, parece que passou assim, que esse capítulo do Estado do Conhecimento, ele ficou dissociado do trabalho, da parte da pesquisa. E para mim, né, particularmente, assim, esse trabalho, esse Estado do Conhecimento que foi realizado, ele foi de substancial importância para a realização empírica, né, do trabalho, uma vez que a partir das categorias eu pude pensar de forma mais sistemática ainda a situação de Vira Viva Surini. Ou seja, essa questão da comunicação e da língua de sinais que é criada e como elas atuam na constituição da identidade dele, foi muito daquilo que eu já tinha relido nessas dissertações, nesses trabalhos, assim, veio muito à tona essa leitura que foi feita. Então, esse capítulo, ele foi pensado justamente no sentido de subsidiar a parte da pesquisa. Por outro lado, falar da constituição identitária, falar dessa comunicação, é impossível falar de tudo isso sem pensar na condição escolar, sem pensar na inclusão que esse sujeito pode ou não estar vivenciando no interior da aldeia dele. Então, esse capítulo, ele não... Aqui eu não trago nenhum dado da pesquisa na aldeia Surini, eu trago mais um comparativo daquilo que já se pesquisou no âmbito do país sobre essa questão de indígenas surdos. E aqui nesse capítulo eu percebo o quanto ainda há muito para se pesquisar sobre a questão de indígenas surdos, o quanto que essa questão não é pesquisada na nossa região, o quanto que essa questão não é, muito menos ainda, pesquisada no Baixo Tocantins. Então, foi uma coisa que, depois da qualificação, eu pensei e eu vi que faltou eu esclarecer melhor, né? Porque parece que ele tinha ficado solto, voando, né? Então, já no próximo capítulo, eu trago um capítulo intitulado Vira Viva Assurini, as fronteiras linguísticas e culturais do indígena surdo, Assurini. Nesse capítulo, eu trago os elementos que foram construídos ao longo da pesquisa, né? Eu tive a oportunidade de ir a campo em 3 ocasiões, no ano de 2019. E, a partir de então, a pesquisa toda foi construída. Então, o tópico 1, né, que fala sobre, que está intitulado Vira Viva Surini, isso é um trânsito entre a cultura surini e a diferença surda, eu falo aqui sobre quem é ele, né? Quem é esse sujeito que vive lá na comunidade assurini? Quem é esse sujeito que estava com 24 anos até então e nunca tinha tido contato com um ser surdo, que está, né, todo esse período aí sendo formado, sendo constituído enquanto sujeito, enquanto produtor de história, somente a partir de uma língua que ele mesmo criou. Então, nesse primeiro tópico, é feito um estudo a partir de quem é ele, né, de quem é esse sujeito que apresenta uma dupla diferença. E a partir desse conceito, desse termo de dupla diferença, eu penso com base em Silva 2000, onde ele fala que a questão da identidade da diferença, além delas serem interdependentes, ou seja, elas não podem ser entendidas de forma separadas, elas também partilham de uma importante característica, ou seja, ambas, identidade e diferença, elas são resultado de uma criação linguística, de uma criação e de atos linguísticos. E aqui a gente percebe que essa criação e esse ato linguístico é basicamente formado com base na língua surini. Acordou. Mas ela não tá chorando, né? Tá, qualquer coisa. Bom, deixa eu voltar aqui, que acordou quem estava dormindo. Bom, então, nesse capítulo, nesse tópico também, eu falo sobre como ocorre, né, essa questão dessa criação de sinais com base na língua surini. Já o tópico 2, eu falo sobre a questão do outro e a constituição do eu. As intermediações comunicacionais com e a partir do interlocutor ouvinte, onde eu percebi, indo a campo, que o Vira Viva ele tem uma relação muito forte com um indígena em particular,
que é o rapaz que está do lado dele na foto aqui no slide, que é o Irailson. Eles, desde muito cedo, eles têm uma relação de amizade muito próxima, de modo que os sinais que o Vira Viva utiliza no âmbito da aldeia e que eles são compartilhados por outros indígenas, quem participa dessa criação de forma direta é o Irailson. Além disso, o Irailson, que é esse indígena ouvinte, ele também assume um papel de intérprete local, ou seja, ele é quem faz essa mediação entre o Vira-Viva e os outros indígenas, no sentido de traduzir, digamos assim, de interpretar aquilo que está sendo dito, aquilo que ele quer saber. Então, a gente percebe muito forte essa influência do outro ouvinte, né? E aqui a gente percebe a partir dos pensamentos de Paulo Freire, né? Para quem essa construção do eu, ela ocorre muito a partir dos aprendizados e das interrelações de vivência, onde a compreensão da coletividade, o processo de comunicação se desenvolve enquanto uma ação dialógica entre os sujeitos e entre a realidade cultural. No tópico 3, que está intitulado Interação Comunicativa com Indígenas Ouvintes, a importância da comunicação não verbal enquanto facilitadora das relações surdo-ouvinte. Eu percebi durante a pesquisa que a questão da comunicação não verbal é muito forte entre os indígenas. A questão do olhar, a questão dos gestos, do movimento, do calado, abaixar a cabeça. Isso também é muito forte nessa relação de comunicação com o indígena, onde tudo onde essa questão do gesto, das orientações de corpo, do apontamento, essas expressões corporal e facial, tudo isso compõe uma comunicação não verbal que atua como uma forma de linguagem, que atua como uma forma de comunicação, tanto entre os ouvintes e aqui, nesse caso, entre o indígena surdo. Isso caracteriza enquanto uma forma de apropriação do mundo e dos elementos que compõem a cultura, principalmente para ele. Esses gestos, essa facilidade gestual e de comunicação não verbal, ela atua muito forte para ele nesse sentido. O tópico 4 desse capítulo, ele vem falar sobre a questão da identidade cultural e a diferença, né? Qual o lugar do surdo dentro da cultura surini? Conforme os relatos, né, e conforme os estudos de Ribeiro 2017, né, ela fala que a questão da língua, a surini, ela tem esse indicativo de resistência, onde a língua ela é utilizada como uma forma de continuar existindo da comunidade assurini. E dentro dessa comunicação surda, dentro dessa questão de comunicação sinalizada, a língua assurini, ela continua resistindo de uma forma muito forte. Ou seja, dentro da comunicação surda, a gente percebe a influência dos sinais ligado com a língua surini. Por outro lado, também dentro desse tópico, é feito um paralelo sobre a questão da vivência da questão da deficiência dentro de algumas comunidades indígenas. Para isso, né, eu faço a releitura de trabalhos de Lopes, 2011, Coelho, 2011, onde elas falam sobre a questão dessa aceitação em tempos em que a questão da deficiência, da surdez, dentro das comunidades indígenas, eram tidas como um problema, como essas crianças que nasciam com deficiências, elas tinham uma expectativa de vida muito, muito curta, e principalmente pelas questões das concepções religiosas, né, de saber qual a causa daquela deficiência. Então, eu faço esse levantamento, esse breve levantamento sobre a questão da cultura indígena, e no sentido de querer mostrar qual o lugar que o Vira Viva tem ocupado dentro da comunidade dele, e de onde a gente percebe que o local
que ele percebe, que ele ocupa dentro da comunidade, é um local de protagonismo. Ele atua como produtor cultural, ele está presente nas manifestações, como eu já falei, ele faz parte dos ensaios, ele se apresenta, ele sai da comunidade com o intuito de participar, de fazer parte de dança, de apresentação cultural, de jogos. Então, ele tem uma participação muito forte. Então, o lugar que ele ocupa dentro da cultura surini é um local de protagonismo, ele possui um lugar de atuação enquanto sujeito produtor de história. A partir desse capítulo, né, é possível perceber, né, que há uma desconstrução daqueles discursos surdos que a gente constrói ao longo das leituras que a gente faz no meio acadêmico, né, na medida em que se fala muito na questão do contato surdo, para que haja o fortalecimento da identidade do surdo, e que essa identidade está relacionada à questão da língua brasileira de sinais. Mas, né, como a pesquisa aponta, há realidades diferentes, né, há sujeitos diferentes, e que, para sobreviver, para continuar existindo, eles vão criando suas formas de relação e formas de linguagem que não são as que são padronizadas pelos aparatos da lei, né, que não tem muita relação com a língua brasileira de sinais e também não tem esse contato com outro surdo. E, nesse caso, a gente chama muito atenção para essa identidade que é constituída no contato com o ouvinte e principalmente nessa criação de sinais caseiros para se comunicar e se inserir nas práticas do grupo indígena. O capítulo 3, né, ele fala sobre essa questão, né, como é que se dá essa questão dos sinais caseiros criados, né, pelo indígena em confronto, digamos assim, não de uma forma não muito grotesca, mas assim, em comparação com a Libras, né? Como é que ocorre essa comunicação familiar e escolar, né? E aqui a gente percebe que há uma diferenciação. Ou seja, no primeiro tópico, onde a gente fala sobre as narrativas familiares acerca da comunicação e relação familiar com esse indígena, a gente percebe que a comunicação ela ocorre desde muito cedo e ocorre de uma maneira espontânea a partir do sujeito surdo, onde ele busca formas de se comunicar, ele cria os sinais, ele divulga os sinais e ele mesmo procura essa autonomia dele, né, para não ficar isolado em relação aos ouvintes da comunidade, né? E, por outro lado, no ambiente escolar, como se percebe no próximo tópico, há essa questão da comunicação e da inclusão, mas levando em conta já a questão da língua brasileira de sinais, onde é possível perceber que o sujeito, ele chega na escola e ele tem contato com uma língua que ele não conhece, que os parentes dele não conhecem, que toda a comunidade indígena não conhece. E que no início causa aquele estranhamento. E que paulatinamente ele vem aprendendo, ele vem se inserindo na questão da Libras, mas ele ainda não possui aquela aquisição consolidada, e ainda há aquela dentro do ambiente escolar, como numa das falas que eu trago no trabalho, a questão dessa mistura, entre aspas, que eles chamam, né, a mistura, ou seja, ele faz, dentro do ambiente escolar, ele faz essa mistura entre sinais caseiros, entre uso de libras, e isso, apesar dessa mistura que ele faz, é perceptível que ele ainda não está em um processo de inclusão, ou seja, ele está num processo de integração, ele está matriculado, ele está estudando, mas a comunicação que ele tem, que ele possui dentro da escola, não permite com que ele faça a internalização dos conceitos, não permite com que ele tenha esse avanço escolar, tanto é que a gente percebe que ele está com 24 anos
e na ocasião da pesquisa ele estava matriculado no 6º ano. Então, há um conflito sobre essa questão da educação dele, do processo inclusivo dele, porque ele tem o aparato, ele tem a participação de uma intérprete, de uma profissional que além de intérprete, é instrutora e é professora de atendimento educacional especializado. Mas a gente percebe que o processo está se dando de uma forma em que ele chega no ambiente escolar e ele vivencia um processo de inexclusão, de ineclusão, no caso, onde ele não está totalmente incluso, onde ele ainda não consegue desenvolver-se a partir do ambiente escolar. Por outro lado, a gente percebe que no âmbito da comunidade, ele tem essa questão da inclusão social, ele participa, ele não é exposto à situação de preconceito, mas quando ele adentra o ambiente escolar, ele vivencia uma outra realidade. Então, a gente percebe que esses sinais e essa aquisição de Libras que está em início, eles ainda não contribuem para que ele, de fato, seja incluído. Para concluir, né, passa 2 slides. Para concluir, a gente percebe que a pesquisa aponta questões singulares, vivenciadas no âmbito da aldeia Surini. Assim, embora sejam sabido... Só um momento. Que a língua natural do surdo é a língua sinalizada, no interior dessa pesquisa não é decididamente a Libras, mas uma mediação entre estas e os gestos criados a partir das necessidades comunicativas. Do ponto de vista étnico e intercultural, entender o processo comunicativo de Vira Viva significa entender que o mesmo não iniciou ou não obteve importância a partir do seu contato com a língua de sinais. Ao contrário, os acordos linguísticos que se utiliza nos possibilitam entender as formas pelas quais Vira Viva ressignifica a surdez por meio dos seus interstícios com a cultura indígena. Vira Viva é um sujeito resultante de processos históricos, sócio-históricos, mediados pela comunicação que viveu ao longo de sua vida, sempre estabelecidos com o ouvinte, fato que impossibilitou sua aquisição de língua de sinais, né, precoce, mas que, por outro lado, fez com que ele criasse códigos e gestos únicos, né, próprios, que fazem parte da sua linguagem, do seu léxico hoje. Assim, aqui percebe-se a relevância do outro ouvinte, na criação dos sinais, na utilização desse, na construção de ambientes inclusivos e na significação desse indígena surdo. Aqui, em seguida, nós vemos algumas referências do trabalho. E, no mais, muito obrigada pela atenção e pela escuta de todos. Ok. Obrigada, Tayane. Vai passar para você, só que antes de seguir adiante, que o povo na aldeia foi avisado e o Pepe avisou agora que não entraram porque não conseguiram, tá bom? Professor Ivanilde. Bom, boa Professor Ivanilde, tarde. me ouve? Ok. Estou ouvindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de participar da banca de defesa da Tayane. Eu cumprimento a professora Celeste e a professora Andréa, que estão fazendo parte dessa banca, que a gente já participou da qualificação. E cumprimento também a todas as pessoas que estão participando da defesa da Tayane, que é um momento importante para ela e é bom estar compartilhando com todos e todas aqui presentes. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito do seu trabalho, eu gostaria de iniciar por aí. O tema é de grande relevância para a educação especial e para a educação intercultural, e apresenta um tema com poucas produções, né? O seu próprio estado de conhecimento aponta isso, que caracteriza um tema inédito.
Também eu acredito que o teu trabalho ele traz questões e problematizações que nos ajudam a pensar, eu acho que muito mais problematizar, né, e a pensar questões que estão postas aí no campo dos estudos da educação surda, e que eu acho que o teu trabalho nos provoca isso. Né? Então, nós não temos respostas, nós temos questões, muitas questões a levantar em função disso. O teu texto também está bem escrito, ele está bem fundamentado, teórico e metodologicamente, e ele também atende às normas da ABNT. Então, eu te parabenizo pelo texto apresentado, pelas questões que você traz para debate. Gostei também da abordagem crítica que você faz, e o fato de ter acatado as recomendações da banca de qualificação, que deu um salto qualitativo na sua dissertação. A gente vê que você acatou as sugestões e realmente o seu texto deu um salto qualitativo importantíssimo. O teu título ele está pertinente ao tema, né? Ele aponta na perspectiva da interculturalidade crítica, o diálogo entre o gestual e o simbólico, apontando a relação do diálogo entre a escola e a comunidade indígena. O teu resumo também está bem elaborado. Eu só sugiro que você inclua mais dados sobre a metodologia da pesquisa, tá? Porque, às vezes, a gente faz estudo só dos resumos, e aí os resumos precisam estar bem completos, né? Precisam ter bem, com bastante informação, porque, às vezes, as pesquisas de estado de conhecimento são restritas ao resumo. Então, seria importante você colocar um pouco mais informações sobre a metodologia da pesquisa. O teu sumário também apresenta uma boa estrutura e coerência lógica na organização da dissertação. Eu só sugiro que tu substitua a organização de capítulos por sessões, tá? Porque hoje as normas da ABNT indicam ser mais por sessão. E na sessão, a introdução ela é a primeira sessão. Seria só reestruturar substituindo capítulo por sessões, né? Só numerando 1, 2, 3, etc. A tua introdução ela apresenta as motivações, o objetivo e o problema de estudo, e eu achei que está muito bem construída a tua introdução, também os teus objetivos estão bem colocados, o teu problema. Eu só sugiro que no final da introdução você inclua a síntese da organização da dissertação, uma síntese do que você vai achar nas sessões seguintes, né? Bom, os teus aportes teórico-metodológicos, os caminhos da pesquisa estão bem apresentados e fundamentados. As fotos e as imagens são importantes para contextualizar as informações, em especial quanto ao locus do estudo. Eu só sugiro que, onde você colocar abaixo, coloque a seguir, porque a gente ainda acha abaixo, mas está na página seguinte. Então, se for a seguir, você já não... Você evita essa situação de formatação, que pode não estar abaixo, mas está na página seguinte. Em relação aos sujeitos, eu acho que seria importante também tu informares os critérios de escolha dos sujeitos e apresentar o perfil, em especial ao indígena surdo, tá? Porque tu vais falar um pouco desse perfil mais adiante, mas na metodologia, quando tu fala dos sujeitos, é importante essa caracterização, né? Isso vai aparecer mais adiante, eu acho que tu pode destacar aí. Eu gostei também das categorias de análise que você construiu, elas estão bem elaboradas. Bom, no terceiro capítulo, na terceira sessão, que é o estado de conhecimento, eu acho que você fez um bom trabalho, você fez um bom detalhamento e análise das produções. Eu acho que tu só precisas realmente enfatizar o ineditismo, que esse estudo aponta para o ineditismo do teu trabalho, né?
porque ele está bem construído, ele não está um apêndice do teu trabalho, ele consiste numa revisão que você, de fato, evidencia que estudos estão sendo realizados, em que perspectivas eles estão, e o que é que você aborda de forma diferenciada. Eu acho que esse destaque, eu acho que é que você pode trabalhar um pouco mais. Na seção 4, eu gostei muito, eu achei que a sua análise foi pertinente, aponta para a inclusão social dos jovens surdos na comunidade indígena e o estranhamento e a dificuldade do uso da Libras. Eu achei importante a categoria que você criou de isolamento surdo, né? Eu acho que você conseguiu construir bem essa categoria, por ser o único surdo, e a chamada de atenção para as especificidades da cultura indígena e da complexidade que se reveste a questão da surdez. Porque parece que há uma tentativa de homogeneizar a surdez em todos os campos, em todas as culturas, e quando você entra no debate da cultura surda, na cultura indígena, você vê a complexidade dessa discussão, né? Até o fato de dizer o teu trabalho, Tayane, me levou até a pensar se de fato há uma identidade surda ou se há uma identidade de pessoas que são surdas. Porque a identidade a identidade assurini, ela é identificada no trabalho, mas não a identidade surda, né? Então, nos leva até a refletir sobre isso. Será se de fato existe uma identidade surda ou existem pessoas que são surdas, que vivem em determinadas culturas e que se identificam como surdas e se identificam pessoas surdas e pessoas de uma dada identidade cultural, né? O teu trabalho te leva a gente a pensar sobre essas questões. Eu senti uma falta de mais desenhos realizados pelo Vira Viva, né? Só aparece um desenho. Eu disse, poxa, essa técnica tu poderia ter explorado mais. Eu sei que a pandemia talvez não tenha te permitido isso, mas realmente a técnica do desenho ela te daria muito mais respostas interessantes. Mas senti falta da presença dele por meio do desenho. A seção dos sinais caseiros e libras, eu achei interessante também que nos leva a refletir que a comunicação por meio de sinais criados pelo surdo difere do processo de oralização que a gente encontra na cultura branca. Porque na cultura branca, primeiro foi feita uma imposição da oralização, né? Para o surdo aprender a oralizar. E depois a Libras como forma de comunicação, né? Então, saímos de uma oralização para a comunicação. Mas, no campo, né, da aldeia Assurini, ele não foi oralizado, ele criou os seus sinais, as formas de comunicação foram criadas por ele. Né? São gestos, não se caracterizam em uma língua construída ainda, né, como deveria ser, mas ela expressa elementos da cultura indígena. Né? Ele traduz para o seu universo a cultura indígena, e é por isso que ele não está fora dela, está presente nela. Porque a comunicação foi criada por ele, em comunicação com os ouvintes. Então, ele não foi nem excluída, né, como ele também teve a autonomia de criar a sua comunicação. Então, ele não foi obrigado pela comunidade a ser oralizado, a falar. Né? Então, ele criou o mecanismo de comunicação. E na medida que a comunidade indígena compreende e se comunica com ele, então eles vão criando alternativas de comunicação, vão criando alternativas, né? Que é um processo diferenciado da cultura branca.
porque a cultura branca primeiro impôs a oralização e depois a Libras. Né? E nega os gestos, né? E nega os gestos. Há uma negação do gesto. Bom, na página 92, você diz assim: as análises de reivindicação para que os conhecimentos básicos de Libras fossem estendidos para além do muro da escola representa o entendimento de que o indígena surdo necessita de um ambiente linguístico onde possa partilhar a língua de sinais e ressignificar sua identidade surda, tendo acesso à alfabetização bilíngue, Libras e língua portuguesa, e assim desenvolver sua capacidade ainda não estimulada. Né? Essa tua fala, eu levanto essa questão, né? Eu trago essa questão. Será se de fato existe essa identidade surda ou identidade da pessoa surda? A escola está visando uma identidade surda, ao trazer a Libras como linguagem de surdos para o Vira Viva, se comunicar com os não indígenas e os indígenas. Porém, na comunidade indígena não tem problema de comunicação. A sua identidade como pessoa surda e indígena está sendo construída na relação que ele estabelece com os indígenas ouvintes. Então, a escola está falando de política de inclusão a partir dos referenciais da cultura ocidental branca. E a necessidade de Libras é para a comunicação com os não indígenas e o acesso ao saber escolar. É por isso que ele tem o estranhamento. E você vê que ele próprio ensina para a professora de Libras os sinais da comunidade indígena que ele cria. Né? Então, a política de inclusão precisa ser discutida nessa perspectiva, porque ela tem uma lógica da cultura branca, não da cultura indígena. Na cultura indígena, a política de inclusão tem que ter outro caminho, não esse que está sendo posto. Então, pelo relato das observações realizadas nas práticas educativas, fica evidente que a prática é tradicional. Isso é outra questão que o teu trabalho aponta. Expressa oralmente pelo professor e depois com atividade escrita no quadro. Os alunos copiam e respondem às atividades. Não é uma aula que estimule a comunicação em aula, sala de aula. Os alunos estão enfileirados em suas carteiras e essa prática não facilita a aprendizagem e nem a comunicação dos alunos na turma. Né? Então, essa é uma questão que também o teu estudo aponta, porque, além das dificuldades de comunicação, a própria prática ela é uma prática tradicional que inviabiliza o diálogo em sala de aula. Né? É um estudo meramente que o professor fala e copia no quadro, o aluno copia do quadro e reproduz. Né? Então, ele não participa expressando suas ideias, seu pensamento, sua cultura, seus elementos culturais. E na página 104, eu achei interessante o relato da intérprete, né? Dizer que aprende com o vira-vira os sinais representativos dos utensílios da cultura indígena. Isso aponta que a Libras representa a cultura ocidental branca e não a cultura indígena. Para ela, há necessidade da construção de conceitos que expressam a cultura indígena que ela não tem. Mas ele tem, porque ele está vivenciando essa comunicação que ele mesmo cria nas suas relações sociais. Né? Então, o teu trabalho nos instiga muito, ele nos traz essas reflexões, não são para você mexer em nada, só para mostrar que como você traz coisas interessantes para reflexão, para se pensar, né? Tanto na política de inclusão, quanto no processo de inclusão dentro da comunidade indígena. E as tuas considerações finais, eu gostei, eu só senti necessidade que você aprofunde mais, apontando os principais resultados da pesquisa. Eu acho que isso fortalecerá mais o teu texto. Né? E as tuas referências estão pertinentes ao estudo realizado. Então, pelo teu trabalho, eu só tenho que te parabenizar você, a sua orientadora. É um trabalho belíssimo, que precisa ser publicado, tá? Precisa ser publicado, porque a gente precisa ter essas reflexões críticas
mostrando que, evidenciando a necessidade de discutir mais seriamente essa questão, né? Porque ela está vindo num discurso muito homogeneizador, né? Como se todo mundo fosse igual, de uma forma impositiva, e eu acho que o teu trabalho nos leva a refletir sobre isso, e muito importante que ele seja publicado. Ok. Obrigada, professora Ivanilde. Eu gostaria de demarcar, deixar bem claro aqui, juntamente com a Tayane, que a contribuição de vocês, né, de você e da professora Andréa Domingos, eles foram de suma importância para a Tayane chegar onde chegou nesse momento, né, com a garra que ela tem. Eu já conversei com ela, inclusive coloquei no grupo de pesquisa, né, que é para fazer ciúme para os outros alunos mesmo, né? Mas ninguém sabe o tanto que a gente brigou, né, Tayane? Porque eu vendo agora ela falando com a professora Valdima, que se encontra aqui. Valdima, seja bem-vinda, minha querida, a cria é sua também, não tenho ciúme nenhum, mas eu ganhei eu acho que eu tive com a Valdima o primeiro contato, porque quando eu selecionei Tayane para o mestrado, imediatamente eu recebi um convite para participar de uma defesa de um curso de especialização, e era a Tayane que estava lá, né? Quando eu vi, falei, acabei de selecionar essa menina vai ser minha orientanda, né? E de repente alguém está me chamando para participar da banca. Então, Valdima, você tem a mão, tem o pé, tem o dedo, tem tudo aí dentro também, nesse trabalho, tá bom, minha querida? E agora, conforme nós programamos, eu vou passar para a professora Andréa Domingues, tá, Tayane? Você anota para as considerações da professora Ivanilde, tá bom? Professora Andréa, a palavra é sua, minha querida. Bom, primeiro eu quero pedir permissão a todos, todas e a todos que estão aqui na sala, né, para eu estar entrando na casa de vocês. Eu venho fazendo isso constantemente porque eu aprendi nesse momento de pandemia, nesse momento de pandemônio, que quando a gente vem lidando com essas memórias metálicas, porque nós estamos aqui lidando com uma memória metálica, eu não estou numa sala de aula apenas, eu estou invadindo a casa de vocês, eu estou invadindo o espaço privado de vocês, então me permitam e licença para estar aí nesse cantinho de vocês tão particular agora, seja o escritório, seja o trabalho, me deem permissão, tá? Eu peço licença para estar com vocês. E quero agora agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar novamente com esse momento com a Tayane, nesse momento que é o momento que a gente vem concretizar sonhos, que é o momento que a gente vem homologar apenas, né? O momento mais importante foi o momento da qualificação, e eu sempre digo isso para os alunos, né? O momento que nós temos trabalho, né? E que eu e Ivanilde estivemos aqui na qualificação, né? O momento que a gente lê mesmo é a qualificação, quando nós sentamos, quando a gente pega todo o material, quando a gente anota, né, professora Ivanilde, professora Celeste, quando a gente lê, a gente dá dicas, e aí a gente fica muito feliz quando a gente vem para a defesa final e vê o que a gente falou repercutiu em alguma coisa na vida do aluno, da aluna. Isso que para nós nos causa prazer. Então, eu fico muito feliz e quero agradecer Celeste, Tayane, e a prazer de estar aqui novamente com a professora Ivanilde, de estar com vocês, partilhando os saberes, porque é isso que nós fazemos, né? Essa ação de pesquisa, o momento de estar aqui hoje, mesmo que virtualmente, por conta da pandemia, além de ser um ato de resistência, porque não é como nós queríamos, né? Quem conhece a Celeste, quem conhece a mim, sabe que não é como nós queríamos estar aí com vocês, abraçando, pegando, imaginando o que seria depois desse encontro, que com certeza seria regado a muito vinho, a muito festas, né? A Celeste é com vinho, eu seria com outras coisas, né? Seria o momento da gente estar juntas, eu aí conhecendo, beijando a professora Ivanilde, que eu estou morrendo de vontade de bater um papão pessoal com ela, né? Mas não podemos. Nesse momento a gente tem que cuidar das nossas vidas, cuidar um dos outros, mas logo, logo a gente vai conseguir de estarmos juntos pessoalmente, se tudo der certo,
e se a gente tiver juízo aí para pensar em políticas públicas para o futuro, né? Porque se depender do pandemônio, não teremos esse juízo tão logo. Então, nessa condição, eu agradeço imensamente Celeste, Tayane, Ivanilde, a todos e todas, a todos que estão aqui presentes, ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, ao PROCAD, Amazônia, né? Agradeço a CAPES por eu estar, nesse momento, nessa condição de professora visitante sênior no Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. Além de agradecer, eu quero focar a importância de momentos como esse, a importância de membros da qualificação estarem numa banca de defesa. Quando os membros de qualificação acompanham uma banca de defesa, nós podemos e conseguimos fazer o registro do acontecimento na vida desse aluno, como ele conseguiu ou não registrar e fortificar na sua escrita. E, Tayane, eu quero dizer para você, parabéns. Mesmo em pandemia, e a Tayane disse muito bem na fala dela, ela tentou ajustar. Chegou a nossa companheira, seja bem-vinda, a nossa companheira, ela fez mestrado com a mamãe, tá? Tayane conseguiu registrar na memória dela, as marcas da vida dela na academia, e acompanhar tanto o que Ivanilde disse, quanto o que eu disse, na qualificação e trazer para a escrita do trabalho, mesmo num tempo de pandemia. E que fique de alerta para muitos que estão aqui na sala. A gente consegue buscar novos caminhos metodológicos, novos procedimentos de construir uma escrita com as fontes que nós temos. A gente consegue construir novos caminhos de pesquisa. Há possibilidade de se fazer pesquisa no momento que nós vivemos? Há, sim. Só que nós precisamos ter coragem de se fazer pesquisa. E eu e a Celeste estamos alertando isso já há algum tempo no grupo de pesquisa, em nossas aulas. Existe a netnografia que está aí, eu venho alertando, eu venho colocando os textos, então há possibilidades. A pesquisa é esse movimento. E se a cultura é movimento, nós também somos movimentos na pesquisa e nós temos que buscar novos caminhos de pesquisa. Esse está sendo o grande desafio. Então, Tayane, parabéns. Você buscou novos caminhos e você deu conta desses caminhos. Eu acompanhei como você ficou irritada da pressão que a Celeste te deu, mas nós, orientadoras e orientadores, nós temos essa função. A nossa função é tentar fazer com que vocês saiam desse lugar. Então, quando a gente pega no pé de vocês, quando a gente chama, puxa a orelha de vocês, não é porque nós nos queremos mal, é porque nós sabemos que vocês dão conta. Então, quando o orientador não está nem aí, não chama atenção mesmo, é porque ele também não está nem aí. Agora, se a gente só pega no pé e a gente só puxa a orelha de quem a gente ama. Eu, pelo menos, sou assim e eu conheço Celeste, ela também é assim. Quando a gente não está nem aí, é porque a gente não esquenta mesmo, vai o que dá. Eu só pego no pé de quem eu amo, de quem eu insisto. Então, sinta-se feliz porque seu texto cresceu muito com tudo que a sua orientadora fez com você. Dos puxões de orelha que ela deu, do que ela insistiu no seu trabalho. E eu venho acompanhando esse percurso. Então, parabéns, Tayana, parabéns, Celeste, pela execução que ficou e o final que deu a ser escrita. A minha fala vem aqui no percurso de pensar a Tayane menina, a Tayane mulher, a Tayane mãe guerreira que está hoje com essa bebê linda no colo, no que ela conquistou e no que ela queria conquistar e o que você pode conquistar daqui para frente. Então, a minha fala, Tayane, vem no sentido de te motivar numa posição sujeito de continuidade nesses estudos e do que você pode fazer e continuar a fazer nesses caminhos da vida acadêmica. Então, eu vou te dar alguns toques, do que além dos que eu já dei, vou reafirmar algumas falas que eu já tive com você aí nesse percurso de diálogos de pesquisa, e vou te dar várias possibilidades para um grande doutorado e para vários artigos juntos com a professora Celeste, tá bom? E assim, aproveita que ultimamente o conselho está sendo vendido, tá? Então a gente está dando de graça. Então, aproveite aí para um futuro na academia.
primeiro, o seu tema, em tempos de resistência, de lutas pelo direito à memória, que eu quero afirmar muito isso das minhas falas, tá? Pelo direito à vida, que é o que a gente vem marcando, de lutas contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, contra o fascismo. Ler essa dissertação, para mim, traz esperança. Traz esperança e renova as energias da gente continuar insistindo e resistindo. Então, ver Vira Viva, que é mais que indígena, né, que é mais que um indígena surdo, é acreditar em um futuro diferente. Então, eu concordo plenamente que ele é mais que um indígena surdo. Não só na comunidade, mas para nós, quando pensamos em pesquisa, no que você apresentou para a gente nessa escrita. Nesse sentido, Tayane, o seu tema, ele é mais que necessário. Ele é emergente para a historiografia, para a linguagem, para a educação e para a sociedade. Para o nosso programa de pós-graduação em Educação e Cultura, ele encaixa tanto na educação, tanto na questão da cultura, quanto na linguagem e sociedade. Tá? O seu resumo, e eu concordo plenamente com a professora Ivanilde, porque ele se apresenta tal como ele já se apresentava na qualificação. E na qualificação a gente te deu esse alerta que faltava a questão de você falar um pouco mais da metodologia. Acho que passou, você talvez não tenha anotado lá na qualificação, mas a Ivanilde alertou agora também, eu também vou alertar. Cita pelo menos o corpus de análise no resumo, no mínimo o corpus de análise, né, que você trabalhou. A questão da metodologia precisa aparecer no resumo. E você não aparece. Então, eu vou insistir, tanto quanto a Ivanilde insistiu, eu também vou insistir que isso apareça no resumo, ok? Eu sei, não vou dizer qual passarinho que me deu essa água no bico, mas eu sei que teve um resumo na língua surimi. E eu achei que esse resumo estaria no trabalho, né? Ele não veio para nós da banca. Se você tem esse resumo, coloque na entrega final para ficar lá, porque vai ser um diferencial. Porque todos os trabalhos que estão sendo vários, que eu venho participando da questão indígena, e não só, eu comentei com a Celeste essa semana, né? Na minha vida, muitas coisas não acontecem por acaso, eu falo que tudo vem a mim com facilidade, alegrias e glórias. Quem me conhece sabe que esse é o lema que Laverde me ensinou, para trazer energias positivas. E não só lendo as questões que aparecem sobre educação indígena na Amazônia Tocantina, mas também lendo as questões que vêm me aparecendo para eu ler um pouco sobre a questão da educação indígena no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, é muito importante, eu não estou vendo dar esse valor de trazer o resumo, pelo menos na língua indígena. Então, quando eu soube que teria no seu trabalho, me deu um entusiasmo, aí eu não vi no trabalho aqui. Então, eu sei que tu tem, né? Se tu tem, que eu sei que se tu tem, tu coloque para a entrega final lá na defesa, tá bom, Tayane? Sumário. Seu sumário, para mim, ele é muito didático, eu sempre alerto isso a todas, né, e a todos. O sumário é uma questão muito importante por conta da leitura de conhecimento, de uma dissertação, de um livro que seja, tá? As suas unidades, sessões, como bem alertou Ivanilde, né, e aí você coloca logo nas sessões 1 e 2, você trazendo esse percurso do seu trabalho de pesquisa, as questões teóricas, metodológicas, né? E as sessões 3, 4 e 5, você adentra mais as suas pesquisas realizadas, sendo a 3, propriamente dito, o seu campo empírico da pesquisa, para problematizar as categorias, né, de análise, ou o seu campo prático, já mais na 4 e na 5, que seria o levantamento do corpus de análise trabalhado por ti. As notas introdutórias, né, você faz uma breve apresentação do objetivo da pesquisa, que tanto que a nota introdutória é 1, 2, 3 laudas, né, e o que te motivou a esse caminho. E logo em seguida você já conduz o leitor, a leitora, esses caminhos teóricos metodológicos. Aí na página 18, Thay, eu vou insistir com você quando você fala o nome da Maria Goretti. Eu vou insistir novamente. Por que eu vou insistir com isso? Porque eu aprendi
com vocês, vocês me ensinaram aí. Então, eu estou devolvendo o que vocês me ensinaram. Maria Goretti, como você, como a Bárbara, como a Leide, como a Fernanda, como quase 50% de quem está presente nessa sala, como eu, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa chamada Kim Morena e Elra, tá? E a maioria das pesquisas que estão presentes no PPG-DUC, realizadas até hoje, que estudam as questões Assurini, partiram desse grupo de pesquisa. E uma delas é da Maria Goretti. Então, assim, quando você cita Maria Goretti, ela parece como se fosse filha de chocadeira, e ela não é filha de chocadeira. Ela foi orientada por Benedita Celeste Moraes Pinto, né? E ela passou por nós nesse grupo de pesquisa, e partilha saberes até hoje. Então, quando eu disse lá na qualificação para você citar alguma coisa no rodapé dela, é justamente para localizar de quem nós estamos falando. Senão aparece como se fosse uma pesquisadora solta, que não é. É uma pesquisadora que estuda esse tema porque também nasceu desse grupo, você entendeu? Eu vou cobrar isso quando alguém citar a sua pesquisa, por exemplo. Daqui a um ano, quando eu ver seu nome numa dissertação, eu vou falar, opa, a Tayana não é filha de chocadeira, a Fernanda não é filha de chocadeira, a Bárbara não é filha de chocadeira. Eu não vou permitir que faça, então eu estou pedindo para você colocar isso, por respeito mesmo ao nosso grupo de pesquisa, que é liderado pela Celeste há tantos anos, e a gente precisa valorizar o que é nosso, tá? Então, coloca lá um rodapé dela lá, por favor, que é coisa rápida. Então, assim, e isso para nós é muito forte, esse trabalho de pesquisas que vem acontecendo, né? O seu trabalho de pesquisa, para mim, ele se tornou muito forte quando eu penso nas categorias cultura, linguagem, sociedade e identidade. Eu poderia trazer aqui, Tayana, agora, 1000 outras questões para você pensar no seu trabalho, tá? Mas que acho que em outros momentos a gente pode sentar e problematizar. Eu vou trazer algumas para você pensar o seu doutorado, como eu disse, e os artigos para você publicar com a sua orientadora, Benedita Celeste Moraes Pinto. Pois, como você mesmo disse na página 20, surdez é somente uma das múltiplas formas de estar no mundo. Isso, para mim, como historiadora, educadora e analista de discurso, me chama muito a pensar nesse discurso, que o seu trabalho abre 1000 possibilidades de você a se propor em uma discussão muito importante e instigante. E essa discussão, eu chamaria de você pensar aí no futuro doutorado ou em vários artigos, articulando diferentes áreas de saber, Tayana. Eu levantei 5 horas da manhã hoje, eu falei, puta, se fosse eu, pegaria um eixo tal, e articular essas áreas de saber para muita coisa inédita, né? Eu articularia dispositivos teóricos que ninguém teve coragem de articular até hoje, aí nessa região, que são dispositivos teóricos que eu e Celeste, enquanto historiadoras, estamos propondo. Dispositivos pela história social, pela análise de discurso e pela educação freiriana. Para pensar o quê? Para pensar o funcionamento da língua como classe, como memória, como discurso, como identidade. E para isso, a gente tem que fazer o discurso e pensar no discurso da língua materna, da língua fluida e da língua imaginária, além o que a escola do Estado propõe, que é um pouco da discussão que a Ivanilde colocou no final da fala dela. E aí eu juntaria tudo isso que a Ivanilde colocou muito bem no final da fala dela, amarrando com isso que eu estou me propondo contigo.
Porque eu penso, eu venho dizendo já essa linha que eu venho colocando, que é a linha do professor Luiz Sanfilippo, que é a linha do Saviani. Eu não falo mais em escola pública, eu venho falando em escola do Estado mesmo, né? Que é a escola que representa um projeto ideológico do Estado, não é uma pública, não é um projeto público, né? Ele já vem com esse projeto demarcado. Então, só aqui nessa minha fala que eu coloquei para você, daria um artigo inédito e um pontapé inicial para você pensar num projeto de doutorado, de uma linha, você poderia entrar numa linha de pesquisa de língua e memória, ou de historicidade e cultura. Esse projeto de pesquisa, você consegue articular 3 áreas de saber tranquilamente. No demais, nessa sua sessão introdutória, né, que pega 2 sessões, e também a de aportes teóricos, você faz muito bem este mapeamento teórico e metodológico dos caminhos de sua pesquisa. A forma como trabalhou para construir seu corpus de análise, com entrevistas, filmagens, desenhos, demonstra detalhadamente aos leitores todo o seu campo de pesquisa. E aqui eu vejo uma diferença importante. A diferença de pesquisa no campo e de campo. Tá? Esse é o grande diferencial. Eu também venho afirmando várias vezes em minha fala. Fazer pesquisa de campo é muito fácil. Você vai lá, olha, faz, e não dá sentido e significado para o que você está falando. Fazer pesquisa no campo é você ter compromisso social com o que você vem fazendo. Por isso que eu sugeriria de você pensar por um artigo científico, tá? No futuro aí, quando você discute na sua página 27 e 28, e aí você poderia ter ido além, de você trazer um pouco mais da discussão importante que a sua orientadora faz muito bem, da importância do funcionamento da memória aqui, nesse seu trabalho. O seu trabalho só foi possível ter essa riqueza imensa, Thay, porque o seu corpus de análise, principalmente as entrevistas, trazem para você essas informações riquíssimas. Então, foram as memórias que fizeram funcionamento e proporcionaram fontes riquíssimas. Mas o que é essa memória? E a gente não pode negar, se não fosse a prática da história oral, você não teria esse corpus de análise. Então, você não pode dizer que foi simplesmente uma técnica de entrevista que fez isso. Então, eu iria sugerir para você, com toda essa experiência que você teve lá no campo de pesquisa, você articular aí nessa página 27 e 28, um subitem, não para agora, tá? Para um artigo para você publicar, de você discutir a importância da prática da história oral para essa sua pesquisa. Porque as suas fontes são riquíssimas. E eu tenho certeza que você vai sair muito bem, porque você fez a disciplina e você tem toda essa documentação para trazer isso, tá? Então, e aí você pode articular como que isso valorizou a escrita do seu texto. Isso é para um artigo, aí já foram 2 que eu estou te apontando. Aí eu fecharia. Na página 27... Então, seria uma sugestão para esse diálogo de memória, a importância da oralidade, da arte de falar. E você tem aí a Celeste, que é a precursora desses trabalhos na Amazônia Tocantina, né? No demais, está perfeito a questão introdutória nas sessões 1 e 2. Pensando nessa discussão, eu me indago, tá? O que significaria a história oral como compromisso social, como prática social, como método e não como técnica, pois quando ela não é valorizada na escrita, ela se torna apenas técnica. E eu sei que sem a construção dessas fontes, muitas memórias e outras histórias, como por exemplo de Vira Viva, não estariam hoje sendo significadas lindamente por uma pesquisadora como você está fazendo. Então, eu estou sugerindo isso simplesmente para dar esse valor ainda mais à sua pesquisa. Adorei, Tayane.
como você teve o carinho de limpar o texto. E isso merece dizer, Celeste. Merece dizer porque a gente fala na qualificação e quase ninguém dá valor. Fala que a gente está pegando no pé, né? Ela vem a professora Andréia, a professora Celeste pegar no pé de novo. Sabe, Vanilde? Porque a gente pega no pé de algumas palavras que... Porque, principalmente eu que sou analista de discurso, eu vivo insistindo que o senso comum reforçam questões ideológicas presentes na sociedade. E o tempo muda, e a gente precisa começar a nos educarmos de mudar. Eu mesma venho o tempo todo me corrigindo, porque a gente está exposta a esses erros, né? E a Thay tomou esse cuidado. Eu fiquei muito feliz de ver, Thay, você limpando palavras como resgate, por exemplo. Então, eu quero te parabenizar. Você limpou o tempo todo, você se preocupou de olhar linha a linha, e isso deu uma diferença imensa no seu texto. Tirou aquela noção de memória que estava morta, sabe? Tirou aquela questão de algo que estava lá passado, morto. Deu vida. O Vira Viva não ficou como algo que simplesmente está imóvel, ficou como algo em movimento. Então, parabéns. A inclusão do Canclini também ficou muito bem colocado ali. Na sessão, né, na sessão 3, que você chama de capítulo, que você vem discutir o estado do conhecimento, a releitura, o próprio nome diz, que é um momento que você se propõe fazer essa pesquisa na CAPES. Parabéns. Enfim, agora eu entendi o que você queria nesse capítulo. Enfim, a sessão ficou mais clara, porque na qualificação, de fato, estava uma sessão muito complicada, aonde eu peguei muito no teu pé mesmo, porque não tinha sentido para mim, né? Era simplesmente um levantamento bibliográfico. Agora não. Agora você disse para que você fez essa pesquisa. No entanto, eu até anotei aqui, não ficou de fato como um corpus de análise. E aí mostra a diferença de fazer um levantamento bibliográfico como corpus de análise. Então, os seus dados virou corpus de análise. Não ficou um levantamento bibliográfico, ficou um corpus de análise, tá? Então, isso ficou muito interessante na pesquisa. Então, você traz aí, a partir disso, você trouxe categorias como comunicação, língua, constituição do ser e inclusão, por exemplo. É neste momento que eu quero sugerir, tá? De você, para o doutorado, trazer essas categorias para dialogar, a partir dessas categorias, você dialogar com as entrevistas, seu discurso do campo. Ou seja, pegue essas categorias e mobilize essas suas leituras com as entrevistas. Não separe. E aí, faça isso para um doutorado, sem pensar nessa separação. Tá? Ou seja, você sai desse movimento que você fez, que você já fez o mestrado, que foi importante, e tome isso como desafio. É um outro projeto de doutorado, só que eu já estou colocando 2 possibilidades de doutorado para você. Tá? E aqui só esse recorte da sessão 3. Bom, e aí nós vamos lá na sessão 4, que aí chega a 4 e 5, que é claro que se você me conhece, você sabe que é o que eu mais gosto, né? É quando eu mergulho na vida do Vira Viva e acho muito importante é quando você inicia as suas análises propriamente ditas. Adorei a mudança do título, tá? Você ficou bem melhor mesmo, o título. E eu começo aqui tomando a sua fala na sua apresentação, que você colocou lá na frente no texto também, quando você coloca no desenho que você incluiu. Ser indígena está além de ser surdo. Porque ser surdo não diz nada com relação dele ser indígena. Ser indígena está além de ser surdo. Na comunidade, o ser surdo independe. Ele é indígena. Então, ele ocupa diferentes posições sujeito. E aí eu vou para o meu lado da linguagem. O ser surdo é apenas uma posição sujeito. Por isso que quando você colocava o sujeito surdo, pode ver que em nenhum momento eu chamo ele de sujeito surdo na minha fala. Eu sempre dou o nome. Porque antes de qualquer coisa para mim, ele é Vira Viva.
ele não é surdo. Antes de qualquer coisa, ele é um sujeito, é um ser social para mim. Então, ele é vira-viva. Ele é a Surini vira-viva. A questão da surdez é uma questão normal, que para a comunidade, tanto faz. Pelas suas fotos, pelo desenho que ele te fez, ele mostrou isso. Olha o desenho que ele te fez. O desenho que ele te fez deixa isso claramente. Em momento algum, o desenho que ele te fez, ele mostra lá a dança da taboca, do bambu. O desenho que ele te fez, ele mostra a questão da moradia, mostra as práticas culturais. Em momento algum, ele mostrou ali, para ele importa a questão de ser surdo. Para ele ali, é a Surini. Né? Então, nesse capítulo, eu adorei o título. Você evidencia bem melhor essa questão de como você entendeu esse sentido, tá? E eu vou sugerir aqui o artigo. Eu conseguiria aqui trazer... Primeiro, tá? E aí, tanto para esse capítulo como para o outro, as suas narrativas traz 1000 possibilidades de análise, viu, Celeste? As narrativas dela, e aí estou te falando que depois a gente pode vir a conversar disso, Tayane, Celeste, me coloca à disposição, pelo viés da D aqui, por exemplo, de cada narrativa eu tiraria 3, 4 artigos. Cada narrativa aqui eu faria um artigo pela D, um artigo pela história e um artigo pela pedagogia crítica. Então, assim, o artigo de você, as narrativas são tão ricas que dá para fazer várias interpretações, tá? E riquíssimas. Então, aqui, na página 64, por exemplo, dá para a gente pensar nessa questão da língua gestual, da língua familiar, mas a gente pensar isso, como que isso significa pelo silêncio que fala no corpo. E esse silêncio que fala no corpo, unida justamente com a gente vai pensar nessa língua materna com a língua real, com a língua fluida. E eu te dou o caminho. O texto, Língua Materna, Língua Real, de Aimé Orlandi. Tá? Porque faz um movimento, é aquele processo sócio-histórico que o Robson Laverde vem nos alertando no texto dele, de Raymond Williams. Se eu penso nesse movimento, olha, até me arrepio aqui, porque quando eu fiz a análise, eu já comecei até a escrever. Depois eu converso com a Celeste, se a gente tivesse pessoalmente, a gente saísse daqui e fosse para a casa da Celeste depois, a gente poderia estar falando, porque assim dá para vocês explorarem claramente essa discussão, tá? Este capítulo, Tayane, é muito significativo e traz aberturas para análises profundas. Na qualificação, eu cheguei a fazer e completar algumas análises. Depois você retoma o vídeo lá. Para você. Então, assim, mas não deu tempo de você explorar aqui, justamente por uma questão de se articular do que a gente se propõe para algumas revistas científicas. As narrativas orais aqui apresentadas demonstram que há diferentes práticas de linguagem. E aí você pode mostrar em um artigo as práticas discursivas, as práticas históricas em funcionamento nessas formas linguísticas criadas por Vira Viva. Porque a prática de linguagem é a palavra em movimento, seja pelos gestos ou formas criadas. E isso traz sentidos sociais, históricos e ideológicos. Perceba isso, as suas narrativas estão berrando esses sentidos. O Ir e Vir da Memória traz vestígios de como Vira Viva buscou diferentes estratégias, independente da condição da surdez, o qual, seja por práticas discursivas no movimento da linguagem, constituiu seu processo identitário de ser a Surini. E aí está escrito aí no seu texto, não é eu que estou falando, não. Normal, constituiu identidade de ser uma Surini. Normal, onde todo mundo gosta dele. Ele é considerado normal, onde todo mundo gosta dele. Então, a surdez, olha, tá aí os narradores falando, ele é considerado normal. Tá vendo? Então, assim, quem está dizendo, dando a condição de surdez para ele, é quem está indo lá de fora, é a chamada escola do público, chamada escola do Estado.
quem está querendo dar as condições ocidentais é o branco. Não somos nós, a professora Ivanilde falou isso, não são eles, tá? Como disse seu narrador. Então, aqui, articule para um artigo científico, querida. Vou te dar a dica. Práticas de linguagem, práticas discursiva, como constitutivas da memória, da língua, que se inscreve na vida dos sujeitos como um processo socioconstitutivo, é mais um caminho para o seu doutorado e para vários artigos. Se quiseres, Tayane, é que você está com a bebê pequena, mas futuramente, quem sabe, esse artigo você pode publicar na Revista Rua, que tem uma linha na Revista Rua que pensa língua e memória, tá? Tem tudo a ver ali, uma boa revista. E por que não pensar aí num doutorado, se quiser, se tiver os desafios de fazer um doutorado na Unicamp aqui, porque isso aqui cabe tudo. O IEL trabalha nessa linha profundamente. Então, pensares nisso. Esse seria dessa sessão que eu fecho contigo. E, por fim, eu quero ir com você na última sessão, estou terminando, tá, Selma? Que é a sessão 5, que o grande objetivo foi o objetivo das narrativas familiares e aí os processos da comunicação no espaço escolar. Neste capítulo, que também é tão rico quanto o anterior, em suas narrativas eu poderia passar horas e horas fazendo essa entrevista, que eu não vou fazer aqui. E isso demonstra a riqueza do seu corpo de análise novamente, indicando o quanto é merecedor, Tayane, a continuidade desse estudo em doutorado. Não vou cansar de me dizer, para ver se tu não perde esse time. Porque se tu perder, alguém vai fazer, tá? Então, já estou alertando, se tu perder, alguém vai fazer, tá? Eu me atrevo a dizer, em um doutorado inédito na área da linguagem do discurso, se tu quiseres, pois suas narrativas demonstram as diferentes posições sujeitos de Vira Viva, que ocupa a posição sujeito de surdo, porque querem que ele ocupe no mundo ocidental. E com isso, ele busca diferentes práticas de linguagem para colocar diferentes formações discursivas em ação. E por mais que não tenha dito um sistema linguístico codificado, desde o início, a ocupar diferentes posições sujeitos na comunidade assurini, ou seja, aluno assurini, filho assurini, amigo assurini, namorado assurini. Sua linguagem, que é a palavra em movimento, articula memória, discurso, história e é significada o tempo todo. Assim, Vira Viva é um assurini, é assurini para os assurinis. Ele só não é assurini para a escola do Estado. E a escola chamada pública, na verdade, que é a escola do Estado, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, não compara, não a participa e não articula o que é ser o assurini Vira Viva. Na verdade, acaba somente excluindo a realidade Vira Viva. A interculturalidade acontece no cotidiano Vira Viva e não no espaço escolar Vira Viva. Então, assim, isso foi tudo o seu texto que me levou a pensar. Até na questão da interculturalidade foi seu texto que me levou a pensar. Partindo desse pressuposto, eu vou para as suas conclusões. Pelo amor de Deus, puta de um trabalho desse, lindo desse. Você me apresenta a conclusão com 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos desse tamanho. Vou te dar uma cintada. Então, você faça-me o favor de ir sessão por sessão e me refazer essas considerações finais, dizendo a importância de cada sessão, o que foi importante para você colocar aqui na conclusão. Não termine. Eu sei que a conclusão a gente já está cansada, está de saco cheio, né? Porque isso é normal mesmo. Mas agora que já passou, refaça essa conclusão, porque é merecedor, tá? É merecedor encerrar isso aqui com chave de ouro, tá? A gente não pode encerrar isso. Por fim, Tayane Celeste, esse trabalho é maravilhoso, é apaixonante e muito importante para a compreensão da língua, além da estrutura, mas a língua como processo de integração dos sujeitos, pois nascemos
de e na linguagem, que se constitui em nossas práticas, que se dá nos acontecimentos históricos e discursivos, que são disputados pela memória. Como eu digo sempre, memória é poder. Se eles são disputados, nós temos que manter isso sempre em atividade, em pesquisas como estas. Parabéns, Celeste, parabéns, Tayane, e eu espero encontrar com vocês aí brevemente no doutorado. Obrigada, professora Andréia. Thay, antes de você iniciar, você já percebeu, né? Você tem sugestão para 4 artigos e 3 projetos de doutorado, com temas diferentes. Se vira! Thay, obrigada, professora Andréia, pela leitura, né? Na verdade, eu já fui sabatinada cedo, Tayane, né? Desde já as fui 5 sabatinada cedo também, mas aí a tua orientadora é raposa velha também, né? Acostumado nos trejeitos da vida e se vira, né? Agora eu deixo com você, tá? Para responder para as professoras, para a professora Ivani, para a professora Andréia Domingues, e depois eu volto para tomar a palavra também, tá? Você agora. Bem, vou continuar agradecendo, né, todas as contribuições. Realmente, cada vez que a professora Ivanilde fala, ela me faz, quando ela diz que ela começou a pensar em algo, ela me faz pensar também, né, em coisas que eu não havia pensado, né, durante a pesquisa. A questão do desenho realmente ficou meio empobrecido, né? Mas foi por conta de que quando eu fiz essa atividade de desenho com ele, foi na minha última ida a campo e eu já estava grávida, né? E aí de lá, quando eu voltei, depois que eu voltei de lá, eu não tive condição de voltar, porque eu fiquei mais tempo internada do que em casa, né? E eu não tive mais tempo. Aí eu pensava em ir depois que ela nascesse, né? E aí ela nasceu e a gente, nesse período em que a gente não pode ir na aldeia, né? E eu sinto falta, né, nesse momento dos professores da aldeia, de não estarem presentes, né? De poderem pensar junto com a gente nessas novas possibilidades de trabalhar com Vira-Viva, de auxiliá-lo em sala de aula, né? Professor Tourinho, né? Professor Pepe, essas contribuições que eles nos deram lá no bloco de pesquisa foram excelentes, né? Quanto a essa questão do desenho, realmente, eu queria ter aproveitado para fazer a construção de um dicionário dos sinais dele, de um glossário, né, dos sinais que ele utiliza. Eu comecei a fazer, mas se eu tivesse posto dentro da pesquisa, os sinais, a atividade que eu fiz com ele, né, objeto, sinal, não ficaria que nem a imagem, a técnica do desenho, não seria contemplativo, porque eu não tive tempo de fazer. Eu comecei a fazer com ele, por exemplo, mostrando objetos, como um manga, mostrando a casa, e ele me dando os sinais que ele utiliza, fazendo esse comparativo, como é o sinal em Libras e como é o sinal que ele utiliza dentro da aldeia. Mas para compor no trabalho, né, eu precisaria aprofundar, infelizmente não foi possível, né? Mas eu agradeço, né, as contribuições, as ideias, as propostas de projetos da professora Andréia, né? Quero ter tempo e disponibilidade para publicar o trabalho, né? E claro, futuramente eu quero voltar na aldeia, né? Ver como é que tá, né? Dar continuidade à pesquisa, né? A pesquisa nunca se encerra, né? O objeto nunca deixa de ser renovado, né? É assim que se a pandemia terminar, eu vou voltar com a minha pretinha de novo para lá. Dessa vez ela vai no lado, né? Que ela já foi uma vez, mas foi dentro da barriga, né? E quando a gente voltar de novo, nós vamos voltar segurando nas mãos, né? E junto com a Bárbara, né? Que ainda está no processo de doutorado aí. Mas não vejo a hora de voltar e dar continuidade, porque a pesquisa, quanto mais a gente
Quanto mais a gente se insere nela, mais a gente descobre, né? Mais a gente aprende. E é isso, né? Eu agradeço muito as contribuições. Eu tomei esse cuidado realmente de algumas coisas eu olhei depois de que eu imprimi uma cópia, algumas coisas eu olhei, eu esqueci de tirar isso aqui que a professora Andréia falou. Ela vai falar na banca, aí agora já está tudo grifado, vou voltar novamente, vou reformular novamente. E a gente, depois que a gente faz, eu acho que passa essa pressão, a gente vê o que deixou de ser feito, né? E quando eu olhei essa questão das considerações finais, eu falei, foi só isso que saiu, né? Mas foi o que deu para fazer, né? Mas eu vou voltar no texto agora com a cabeça mais aliviada e a gente acaba até fluindo novas ideias, né? A escrita fica mais criativa depois que passa a pressão. E com relação ao resumo, né? Foi uma das primeiras ideias que eu tive antes de ir a campo, foi como uma forma de valorizar a língua, né? Como uma forma de trazer valor mesmo à língua, à surimi, à cultura, né? E foi uma coisa que eu percebi que não tem nos outros trabalhos sobre a etnia, né? O grupo tem vários trabalhos, né, construídos lá, mas eu percebi que nenhum tem essa questão da língua. Fala-se da língua, né, no corpo do trabalho, mas não tem a língua no trabalho, né? Então, essa questão do resumo, desde muito cedo eu tive essa ideia, né? E vai ser posto sim, porque tenho certeza que não vai ficar completo o trabalho se eu não colocar, porque eu estou falando de língua, estou falando sobre a comunicação, eu estou dizendo que tem um sujeito que ele criou sinais com base numa língua, e eu não trago essa língua no texto, é uma forma de negar essa língua. Então, muito obrigada, né, por todas as contribuições. E quero agradecer, né, a professora Celeste, a banca, e o que puder ser feito, que puder ser encorpado nesse processo de correção, será. Ok, Thay, obrigada. Eu retomo, assim, agradecendo a professora Ivanilde Aponcena, que contribuiu muito conosco no exame de qualificação, né? A professora Andréa Domingues, assim, no que a gente fica o tempo todo dialogando durante esse período, e eu acho que o período de qualificação, ele ajudou muito a Tayane, principalmente pelo momento difícil que a Tayane passou, né? Porque ela teve 2 momentos que foram muito difíceis. Primeiro, de repente a Tayane fica grávida no meio do processo, né? Quando ela está ainda indo para campo. E ela chegou aí uma vez e eu muito preocupada. Eu estava muito preocupada, assim, da ida dela, né? Que você não sabe o que vai acontecer, mas eu não sei, acho que eu já nasci bruxa mesmo. Já imaginava que não tinha coisa assim muito iluminado, né, na trajetória dela, então eu fiquei preocupada com isso. E Tayane passou grande parte da gravidez no hospital, né? Escreveu o texto de qualificação com um computador em cima do peito lá no hospital. Então, ela gerou a filhinha dela no ventre, porque era uma gravidez de risco, né? E em cima do peito, com o computador, gerou essa dissertação de mestrado. E quando ela qualificou, ela estava com a filha bebezinha já, e era em pleno momento de pandemia, não tinha como voltar na aldeia, não tem como voltar, porque está tudo fechado agora. Não só pela proteção dela, mas dos nossos amigos indígenas, que não conseguiram estar aqui pelo problema da internet mesmo hoje, né? Estão tendo problema na aldeia de acessar a internet. A qualificação dela, o Pepe assistiu ainda. Só que aí chega um tempo, assim, que eu vi que a Tayane, essa coisa da se eu tiver tempo, essa é a minha briga. Eu falei, não, nós nunca temos tempo. Nós temos que fazer tempo. Você vai fazer tempo para fazer os artigos, para fazer o teu projeto de doutorado. Eu lembro quando eu comecei a cobrar o texto, não é porque o colega agora que vai qualificar da minha turma,
que eu também vou defender quando ele for defender, não. Você já qualificou, você tem tempo, teu trabalho está pronto, então adianta e vamos fazer o trabalho direito, né? Vamos lá apresentar, você é bolsista da CAPES. Você cumprir prazo significa que tem outros colegas que vão precisar da tua bolsa, né? Então, defender. Ela falava assim, mas para mim não é fácil, porque eu tenho uma filha de 5 meses. Eu falei, quem disse que para nós mulheres foi fácil alguma vez? Nunca foi fácil. Se desafie. Não tenha pena de você e vá à luta. Mas eu pressiono porque eu sabia a qualidade do trabalho. Que eu tenho que deixar bem evidente aqui, eu já coloquei no grupo de pesquisa, né, para as colegas dela perceberem isso, que é um mérito dela mesmo. Foi um trabalho assim que eu orientei fora, mas eu não me meti no texto da Tayane, porque ela tem autonomia, né? Eu acho que isso que é interessante. Ela tem a autonomia da escrita, a autonomia de saber o que ela quer. Ela pega as sugestões e leva adiante, né? Então, a correção do texto dela, para mim, foi uma correção muito boa, porque você vai sentindo, né? Você vai lendo o texto, você vai sendo conduzido pela leitura do texto, mas, ao mesmo tempo, você vai se sentindo honrado, né? Que você vai ver como que aquele te orientando, que parece que chegou com medo, né? Muito temerosa, ela foi se agigantando ao longo do texto. E, ao mesmo tempo, muito honrada também, né? Honrada pela partilha, né, desse momento do nascer de uma intelectual, né, pesquisadora séria, que com todas as dificuldades, mas foi se desafiando. Estão aqui ela e Fernanda Varela, e eu coloquei isso no grupo de pesquisa, né? Ela e a Fernanda, elas foram talvez as primeiras. A Fernanda foi a primeira da turma. Não sei se depois da Fernanda teve outro da turma que defendeu, mas foram as primeiras que cumpriram o prazo, mas assim, na pressão da professora, que a professora é meio doida mesmo. Não é porque nós tivemos uma pandemia, mas o meu olhar vai assim. Você tem pesquisa? Porque eu digo, aqui eu estou com Renata aqui, eu chamei Núbia Lafayette para ver, porque eu não sou aquela orientadora que fica ali o tempo todo policiando a vida deles. Eles vão ter que ter autonomia de pesquisador e de escritor para fazer o trabalho. Eu estou direcionando o trabalho, né? Então, logo no início, eu não chamei para o diálogo. Eu só falava assim, olha, cursa todas as disciplinas no primeiro semestre. Cursa todas as disciplinas no primeiro e no segundo semestre e vá pesquisar, vá pesquisar, vá pesquisar. O tempo todo eu falo isso, porque depois que tem a pesquisa, você tem como você qualificar e você tem como a banca te ajudar. No momento da qualificação, a banca te ajuda a fazer, né, a direcionar o teu trabalho, como aconteceu com a Tayane, como aconteceu com a Fernanda, aconteceu com o Igor, né, da turma passada também, que foi exatamente o momento da qualificação, foi imprescindível para eles, porque eles tinham o quê? Eles já apresentaram resultado de pesquisa no texto de qualificação e tinha como a banca ajudar nesse momento, né? Então, para mim, assim, é agradecer, Tayane, te agradecer esse momento de aprendizagem com você. Eu sei que eu sou ranzinza mesmo, não vou negar, mas eu defendo aqueles que eu amo, aquilo que a Andréa falou ainda agora. Eu amo e eu defendo mesmo, sabe? E se eu sei que você dá conta, eu vou cobrar de você, porque eu sei que você dá. Aqueles que eu consigo que tem dificuldade, eu vou pegando na mão e tentando direcionar, cortar o texto de um lugar para outro, ajudar para fluir a escrita melhor. Mas você, assim, foi meu presente, né? Eu já falei na qualificação, você foi meu presente, porque no momento da seleção do mestrado, quando você não tem vaga, né, professor, não tem interesse, e aí, de repente, eu abro uma vaga extra, né? E eu não vou deixar esse trabalho fora. E, mais uma vez, assim, eu quero agradecer muito os meus colegas que estavam no momento da entrevista, que é a professora Jusilene Costa, o professor Valdinei, que estavam comigo na entrevista, quando eu me posicionei, disse assim, gente, vocês me desculpem, eu abri só 2 vagas
mas eu percebi que tem professor que não preencheu o número de vaga, não tem ninguém, né? Então está sobrando vaga e eu quero ampliar uma vaga e eu quero essa menina, né? Eu não conhecia ela bem assim. Eu quero, porque eu acho que isso aqui vai dar um trabalho excelente, porque ela está trazendo para mim um tema inovador dentro do que nós estamos discutindo. Então, é agradecer, né? É agradecer aos professores e agradecer a você por ser persistente, por ficar com raiva às vezes da professora, mas depois entender, né? Por que essa professora está me chamando a atenção, né? Por que ela está sendo tão, né? Nesse momento, assim, e eu ainda dizia assim, eu só estou te chamando a atenção agora. Quando a discussão começava a surgir muito, é só agora, não vou falar mais, né? E aí está aí o resultado de um trabalho, assim, claro que tem o que a professora Andréa está chamando, eu concordo com a professora Ivanilde, eu acho que o resumo ele tem que ser ampliado para colocar mais a questão da metodologia, ele está ainda muito lá da qualificação, não houve mudança, né? É preciso melhorar. As considerações iniciais também, eu assumo assim, essa puxada de orelha da professora Andréa e da professora Ivanilde. Acho que agora é o momento que você parou, né? E é o momento de você decantar essas suas análises nessas tuas considerações finais. Faz uma considerações finais assim digna do potencial do trabalho que você escreveu e nos apresentou nessa tarde, né? E defendeu nessa tarde. Então é isso, Thay. Muito obrigada e parabéns. Assim, o mérito do trabalho é seu. E se preocupa logo, porque você já tem tema aí para 3 projetos de doutorado. Só não entra no doutorado se não quiser. Eu já te convidei, eu já trouxe para você alguém especialista lá da UEPA no doutorado, está na sua banca, e a Andréa Domingues já está apresentando a Eni Samara Mesquita, lá da USP, né, que também pode orientar o teu trabalho. Então, você está sendo privilegiada nessa tarde com essas indicações. E vá à luta, faça tempo e continue indo à luta, porque você é muito maior do que você imagina, tá? E as minhas queridas colegas... Eni Orlando. Da Unicamp. Isso, da Unicamp. Minhas colegas Ivanilde, Andréa Domingues, eu estou aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa ainda, nós temos espaço, antes de partir para a leitura da ata, estou disponibilizando o espaço, se vocês quiserem fazer algum comentário ainda, ou se já se sentiram contemplada. Eu estou contemplada e eu acho que é só parabenizar mesmo pelo trabalho apresentado, por as coisas que a gente está propondo, são questões bem pontuadas, mas só para melhorar o texto, mas na realidade o trabalho tem uma relevância fundamental e a gente concorda plenamente com a aprovação. Ok. Andréa? Não, só agradecer, está tudo tranquilo, acho que só era seguir em frente, né? Acho que é mais um grande trabalho para o programa de pós-graduação em Educação e Cultura, e estou ansiosa para ver o que a Tayane vai fazer daqui para frente. Ok, obrigada, professora Andréa. Sei que vai longe, eu acredito nisso. Vamos para a leitura da ata, tá? Ata de defesa de mestrado. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 15 horas, na sala de defesa do PPG-DUC, campus universitário do Tocantins, Cametá, via plataforma virtual Google Meet, em cumprimento à resolução número 4.515 do CONCEP, UFPA, de 20 de 5 de 2014, que regulamenta o regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, da Universidade Federal do Pará, de 20... realiza-se a sessão pública de defesa da dissertação de mestrado intitulada O Gestual e o Linguístico, Análise Interculturais acerca da comunicação familiar e escolar de um indígena surdo na aldeia Surini do Trocará, no município de Curuí, no Pará. De autoria da mestranda Tayane Cristine Dias Valente,
discente da turma 2018 do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. A banca examinadora esteve assim constituída. Presidente da banca, a professora doutora Benedita Celeste de Moraes Pinto, orientadora, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. Examinadora externa, a instituição, professora doutora Ivanilde Apolucena de Oliveira, da Universidade do Estado do Pará, Programa de Pós-Graduação em Educação. E a professora Andréa Silva Domingues, da Universidade Federal do Pará, né, como professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. Concluindo os trabalhos de apresentação e arguição, a banca examinadora aferiu o seguinte parecer. Aprovada. 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 Nada havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que segue assinada pelos membros da banca examinadora e coordenador e secretário do Programa de Pós-Graduação, Educação e Cultura, Sala de Defesa Virtual do Programa de Pós-Graduação, Educação e Cultura do Campus Universitário do Tocantins, Cametá, 15 de fevereiro de 2021. Tayane, você nessa tarde, a mais nova mestra do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. E aí, apresente sua outra criação aí. Parabéns. Parabéns, Tayane. Parabéns e vá à luta. Continue. Se desafie como você vem fazendo. E Valdemar, não sei se está aqui. Valdemar, estou entregando, estou devolvendo para você. Estou devolvendo para você a sua filha. Encaminhe essa sua filha lá para o doutorado, hein? Você trabalhou, lapidou muito bem, e eu tenho certeza que vai muito longe, minha querida, tá? Beijo grande. Beijo, Valdemar, que é me orientando no doutorado. Ó, eu orientando a professora Ivanilde no doutorado. Muito bom, gente. Então, nesse momento... Faça um concertinho no meu nome, que é Ivanilde Apoluceno, com N-O, não Seno. Tá, N-O, tá ok. Isso. Eu já tinha até feito isso aqui com caneta. Tá ok, obrigada, professora. Então, vamos dar por encerrado nessa tarde, né, essa defesa pública de dissertação de mestrado, e registrando meus agradecimentos aqui mais uma vez à professora Ivanilde, à professora Andréa Domingues, à professora Valdemar, que se encontra aqui conosco, os colegas daqui da Tayane, que vieram aqui da turma e das outras turmas, né? E eu queria agradecer principalmente a Bárbara Ribeiro, que é do grupo de pesquisa e que está fazendo doutorado na UEPA, que no momento em que eu não pude acompanhar a Tayane na aldeia com os outros meninos do grupo de pesquisa, a Bárbara guiou, né? Guiou Tayane, apresentou Tayane lá na aldeia, onde tem amigos lá. E, professora Andréa, esse resumo... nós estamos esperando o Pepe, ele está mandando corrigir ainda, né? O Pepe faz o resumo, mas assim, eles têm dentro da comunidade que passa pelos outros também. Não é só eu sou professor de língua e eu vou fazer a tradução do resumo, mas ele leva para os outros colegas professores e passa pelos sábios da aldeia, que são os mais velhos, né? E aí eu imagino assim, a trabalheira que se fosse para a gente fazer a tradução da dissertação, né? Mas vai sim, com certeza, na reta final. E aí a Tayane já aproveita e já faz uma correção no resumo para mandar para ele um resumo ampliado. Tá bom? Então, gente, boa tarde. Muitíssimo obrigada a todos que se fizeram presente nessa tarde. Muito boa tarde. Abraço, gente. Abraço para vocês. Beijo, se cuide. Por favor, se também. cuide. Beijo, gente. Tá bom? Beijo grande. Tchau, gente. Beijo, meus amores. Saudade, minhas meninas, meus meninos. Saudade. Beijo.